Os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz a 120.000 Hz. O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é de 0,12 metros, 0,34 metros, 1,2 metros, 120 metros ou 350 metros. Lembre-se de que V é igual a lambda vezes F, em que V é a velocidade de propagação do som no ar de valor 340 metros por segundo. Lambda é o comprimento de onda em metros e F é a frequência da onda em hertz. Então, olha só, a partir dessa fórmula, V é igual a lambda vezes F, eu posso deduzir que lambda é igual a V dividido por F. Basta que eu isole o lambda. Olha só, o lambda não está multiplicado por F? Se eu pegar esse F que está multiplicando e passar dividindo, eu vou ter justamente V sobre F. E aí, é só usar os valores. Eu sei quem é o V, quem é a velocidade? Sei, foi informado aqui, ó. A velocidade é 340 metros por segundo. E a frequência? Bem, a frequência varia de 1000 a 120.000 Hz. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero o maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos. Então, se eu quero o maior comprimento e a minha frequência vai ficar no denominador, o meu denominador tem que ser o menor possível, né? Entre dividir por 1000 e dividir por 120.000, eu vou ter um maior valor quando eu divido alguma coisa por 1000. Então, vamos pegar aqui, ó. A velocidade é 340 metros por segundo. Então, vou anotar aqui, ó. Lambda é igual a 340 e a frequência é de 1000 Hz. 340 dividido por 1000. E 340 dividido por 1000 é o mesmo que 0,34. E essa medida ela é dada em metros. Por quê? Porque a velocidade era em metros por segundo e a frequência é em hertz. Hertz é ciclos por segundo. Então, se eu tenho 1000 ciclos por segundo, quando eu faço essa divisão 340 metros por segundo dividido por 1000 ciclos por segundo, eu tenho uma resposta em metros. E aí é só marcar. A alternativa correta é a alternativa B, 0,34 metros. Suponha que um terreno retangular de área 4.225 km² será delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 km sua largura x, uma equação que permite determinar essa largura x é x² mais 100x mais 4.225 igual a zero, x² menos 100x mais 4.225 igual a zero, x² mais 100x menos 4.225 igual a zero, x² mais 4.225x menos 100 igual a zero, ou x² menos 4.225x mais 100 igual a zero. Para resolver essa questão, primeiro eu vou desenhar aqui um retângulo. Então, tem aqui um retângulo e eu sei que ele tem uma largura x. Vou colocar aqui, ó, a largura dele é x e o comprimento excede em 100 km sua largura. O comprimento vai ser de x mais 100. E a área desse terreno, né, desse terreno retangular, é de 4.225 km². Eu sei que o comprimento é x mais 100 e a largura é x. E se eu multiplicar o comprimento vezes a largura, eu obtenho justamente a área. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer x multiplicado por x mais 100 é igual a 4.225. E aí, fazendo a distributiva, ó, x vezes x, eu obtenho x². Depois, x vezes 100, eu obtenho 100x. E isso é igual a 4.225. Agora,
Para eu ter uma equação em que o lado direito é igual a zero, eu tenho que pegar esse 4.225 que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Só que quando ele passa para o lado esquerdo, ele muda o sinal, porque na realidade a gente subtrai 4.225 em ambos os lados da equação. Então, vou ter x ao quadrado mais 100x menos 4.225 é igual a zero. E essa é justamente a alternativa C, x ao quadrado mais 100x menos 4.225 igual a zero. Olha só, essa alternativa é o que eu tenho aqui. Leia o texto para responder as questões de números 20 a 22. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração, entre 1% e 10% das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo e, hoje, a perda de biodiversidade é um problema. Em 1998, o inglês Norman Myers identificou as áreas mais ameaçadas do mundo, as quais chamou de hotspots. Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados abrigavam 44% de todas as espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas, que só existem naquela região, e ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Observe a reta real. De acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelos cientistas até agora é melhor representada na reta real pelo ponto P, Q, T, X ou Y. Se eu voltar no texto, o número de espécies identificadas pelos cientistas está aqui, ó. As estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração, entre 1% e 10%. Então, é com esses valores que eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar no intervalo entre 1% e 10%. Agora, o que é esse intervalo entre 1% e 10%? 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, estou trabalhando no intervalo entre 1 sobre 100 e 10%, que é 10 sobre 100. Escrevendo 1% na forma decimal, eu vou ter 0,01. E 10% na forma decimal é 0,10. Ou seja, o meu ponto tem que estar entre 0,01 e 0,10. Nem chegou em 1, não é? Então, se eu olhar aqui, ó, a minha reta real, aqui é o 10, não é? Eu tenho que olhar entre 0 e 1, porque ó, entre 0,01 e 0,10. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Entre 0 e 1, o único ponto que eu tenho é o ponto P, ou seja, a resposta é a alternativa A, é o ponto P. Considere o quadro que apresenta dados do projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite em seu relatório de 2009. A partir da definição de hotspot apresentada no texto e dos dados do quadro, e considerando apenas a porcentagem de área desmatada até 2009, o bioma extra-amazônico que pode ser classificado como hotspot é o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa ou o Pantanal. A parte do texto que me interessa é a seguinte: para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas, que só existem naquela região, e ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Então, essa parte aqui, dos 30%
ou menos é que me interessa. Então, é com isso que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui no meu quadrinho a área original em quilômetros quadrados e a área desmatada em porcentagem. Eu quero 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse quadrinho aqui. Se eu tenho área desmatada, eu vou criar aqui uma nova coluna com área preservada. Então, eu vou colocar aqui, ó, área preservada. Eu tenho que ter 30% ou menos de área preservada. E aí, pegando essas porcentagens, vou colocar aqui, ó, o quanto falta em cada um para 100%. Olha só, 48,22 para 100%, eu estou devendo 51,78%. Então, nesse caso aqui, no Cerrado, eu tenho 51,78% de área preservada. Na Mata Atlântica, 75,88% de área desmatada. O quanto que eu tenho de área preservada? Eu tenho 24,12%. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo 100% menos esse valor, não é? Aqui 100% menos 48,22% deu esse 51,78%. 100% menos 75,88% deu 24,12%. Vamos continuar aqui, ó. 45,92% desmatado na Caatinga. Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter 54,08% de área preservada. No Pampa, 54,17%. Então, aqui eu ainda vou ter 46,83%. E no Pantanal, eu tenho 15,43% de área desmatada. A área preservada vai ser, então, 84,57%. Agora, para ser um hotspot, lembra que eu tinha que ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada? E olha só, 30% ou menos está aqui. Está no 24,12%. Que é quem? Que é a Mata Atlântica. Aí, quem vai ser a minha alternativa? Vamos voltar aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa B, a Mata Atlântica. Admita que a área da superfície do planeta Terra seja de 500 milhões de quilômetros quadrados. Logo, pode-se estimar que o tamanho médio de cada hotspot identificado em 1999 seria em quilômetros quadrados. 28 vezes 10 à sexta, 28 vezes 10 à quarta, 28 vezes 10 ao cubo, 28 vezes 10 elevado a 1 ou 28 vezes 10 elevado a 0. A informação que eu preciso no texto é essa aqui, ó. Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados, e aí continua. Mas eu já tenho aqui, ó, 1,4% da área do planeta e 25 hotspots. É isso que eu preciso. A área do planeta foi determinada como tendo 500 milhões de quilômetros quadrados. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 1,4% de 500 milhões e depois dividir por 25. Por que dividir por 25? Porque eu quero o tamanho médio de cada hotspot. Então, vamos fazer essa conta agora. Vamos pegar 1,4% de 500 milhões e depois dividir por 25. Então, vou pegar aqui, escrever essa conta que eu vou fazer, 1,4% de 500 milhões. 500 milhões. Vamos só fazer aqui uma coisa separada, 1 milhão é a mesma coisa que 1 seguido de 6 zeros. E 1 seguido de 6 zeros é 10 à sexta. E aqui, como eu tenho 500 milhões, eu posso colocar 500 vezes 10 à sexta. Eu vou colocar aqui, 500 vezes 10 elevado à sexta. Vamos ver que dá para simplificar aqui o quê? 0, 0 com 0, 0.
Então, olha só, eu fiquei com 1,4 vezes 5 vezes 10 à sexta. E 1,4 vezes 5 é o mesmo que 7. Então, tenho 7 vezes 10 à sexta. Mas isso é a área de todos os hotspots. Eu quero o tamanho médio. Então, ainda falta dividir por 25. Vamos fazer isso agora. Deixa eu só apagar esse 1 milhão aqui. E vou colocar 7 vezes 10 à sexta sobre 25. O que eu vou fazer agora é o seguinte. O 7 e o 25, eu vou multiplicar por 4. Por quê? Eu sei que as minhas respostas estão aparecendo 28 em todos os casos. E se eu multiplicar o 7 e o 25 por 4, o 25 vezes 4 é igual a 100. Então, multiplicando aqui, ó, tanto o 7 por 4 e o 25 por 4, eu vou ter o quê? Eu vou ter 7 vezes 4, 28. O 25 vezes 4, que é igual a 100, vezes 10 à sexta. Agora, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, posso reescrever isso aqui como 28 vezes 10 à sexta sobre 10 ao quadrado. E agora, dá para trabalhar nesse 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado. O que eu faço? Eu subtraio de 6, do expoente 6, esse expoente 2, né? Porque é uma divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2 vai dar 4. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 28 vezes 10 à quarta. Vamos anotar isso aqui, ó. Isso aqui é igual a 28 vezes 10 à quarta. Que está em qual alternativa? Isso aqui é a alternativa B, 28 vezes 10 à quarta. O agulhão-bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros de 180, 330, 1.800, 2.000 ou 5.500. Lembre-se de que a velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para se percorrer tal distância. Eu posso resolver essa questão usando uma regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas. Uma grandeza é a distância e outra grandeza é o tempo. Então, eu vou anotar aqui, ó, distância e tempo. Como eu sei que ele tem uma velocidade de 110 km por hora, mas os meus dados estão em minutos e em metros, eu tenho que pensar o seguinte, ó, 110 km em 1 hora. Bem, 110 km é a mesma coisa que 110 mil metros. Então, ele percorre uma distância de 110 mil metros num tempo de 1 hora, que é equivalente a 60 minutos. Então, eu vou colocar aqui a distância em metros e o tempo em minutos. Agora, eu quero saber a distância percorrida em metros num tempo de 3 minutos. Eu não sei a distância e eu quero saber essa distância num tempo em 3 minutos. Chamei a distância de x e anotei aqui o tempo 3. Como eu sei que quanto maior o tempo, não é? Quanto mais tempo o peixe está nadando, maior a distância percorrida, eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta a distância, aumenta o tempo, ou vice-versa, né? Quando aumenta o tempo, aumenta a distância. Então, como eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, basta que eu monte a minha equação. Eu vou ter que 110 mil sobre x é igual a 60 sobre 3. E aí eu vou multiplicar em cruz, ó. Vou fazer x vezes 60, que é 60x, igual a 110 mil vezes 3. Vou colocar aqui, ó, 110 mil vezes 3. Quanto que isso vai dar? Bem, vou fazer o seguinte. O 60, que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então, vou ter que x
é igual a 110.000 vezes 3 sobre 60. O que eu posso fazer aqui, ó, é simplificar. Posso cortar um zero do 110.000 com esse zero aqui do 60. E ainda posso simplificar o 3 com 6, porque se eu divido esse cara aqui por 3 e esse cara aqui por 3, o que, que vai ocorrer? Bem, o 3 dividido por 3 vai virar 1. E o 6 dividido por 3 vai virar 2. E aí eu fiquei com x igual. Bem, em cima eu ainda tenho 11.000. Embaixo eu tenho 2. E aí o que, que isso vai me dar? 11.000 dividido por 2. Quanto que dá isso? Pega aqui, ó, 11.000 dividido por 2. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. Para 11 falta 1. Baixo 0. 5 vezes 2 dá 10. Para 10 nada. Baixo o 0. Baixei, é obrigado a dividir. 0 vezes 2 dá 0. Para 0 não falta nada. Baixo esse último 0. Quando baixa, é obrigado a dividir. 0 vezes 2, 0. E aí eu vou ter um resto 0. Ou seja, posso concluir aqui que x é igual a 5.500. E 5.500 é a alternativa E. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos, como, por exemplo, nas Fossas das Marianas, grande depressão oceânica localizada na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca de 11.000 metros de profundidade. A pressão é tão grande que os seres que lá habitam tiveram de desenvolver condições especiais para sua sobrevivência, o que torna impossível trazê-los vivos para a superfície. Considerando que, para cada 10 metros de profundidade sob a água, a pressão é acrescida de 1 atmosfera, é correto afirmar que a pressão total suportada pelos seres que vivem no fundo das fossas marianas equivale a 110, 111, 1.100, 1.101 ou 1.110 atmosferas. Lembre-se de que a pressão exercida pelo ar atmosférico quando se está no nível do mar é de 1 atmosfera, 1 atm. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho o nível do mar. E aí, você começa a descer 11.000 metros. Então, vamos lá. Você desce aqui 11.000 metros. E você sabe que para cada 10 metros vai ocorrer o quê? Para cada 10 metros de profundidade, a pressão é acrescida de 1 atmosfera. Então, ó, 10 metros, 1 atmosfera. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar esse 11.000 metros e dividir por 10, eu vou ver quantas atmosferas foram acrescidas. Então, ó, 11.000 dividido por 10, se eu cortar 0 com 0, eu tenho 1.100 atmosferas a mais. Só que, vamos pensar o seguinte, aqui no nível do mar, eu tenho 1 atmosfera. E aí, o que, que ocorreu? Dessa 1 atmosfera, foram somadas 1.100 atmosferas. Então, qual vai ser a pressão total suportada pelos seres vivos que estão abaixo de 11.000 metros? Vai ser 1.100 mais uma, né? Porque eu tenho essa aqui lá do nível do mar, que é igual a 1.101 atmosferas. E aí é só marcar a alternativa D, 1.101 atmosferas. Está vendo aqui que eu tenho uma alternativa que é para induzir ao erro, ó, 1.100 atmosferas. Se você faz 11.000 dividido por 10, né, daria 1.100. Mas eu tenho que considerar essa 1 atmosfera. Ou seja, eu tenho que ter lido esse quadrinho aqui. Ó. Esse quadrinho é importante para você colocar esse 1.101 atmosferas. A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de florestas tropicais na América do Sul que abriga uma diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que haja um total de 8.732 espécies entre plantas e vertebrados endêmicos nesse bioma, e que a diferença entre a quantidade daquelas plantas e a quantidade desses vertebrados, nessa ordem, seja de 7.268 espécies.
Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas nesse bioma é 732, 1.464, 5.813, 8.000 ou 16.000. Essa questão eu posso resolver como sendo um sistema. Se eu pegar o P mais o V, ou seja, as plantas mais os vertebrados, eu sei que essa soma deu 8.732. E a diferença entre a quantidade de plantas e de vertebrados nessa ordem é de 7.268. Então, posso colocar P menos V igual a 7.268. E eu quero saber o valor de P. Como eu tenho aqui P mais V e P menos V, se eu resolver esse sistema pelo método da adição, eu já vou me livrar do V, porque olha só, eu tenho mais V e menos V. Na hora que eu somar, o V vai sumir, vai sobrar apenas o P, que é o que eu quero. Então, somando P mais P, eu obtenho 2P. O mais V se anula com menos V. E agora, esse 2P vai ser igual a quanto? Bem, se eu somar 8.732 mais 7.268, quanto que eu obtenho? Vamos fazer essa conta aqui. 8 mais 2 dá 10. Coloco o zero aqui e vai 1. Depois, 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Coloco o zero aqui e vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 2 dá 10. Então, coloco o zero aqui e vai 1 novamente. E 1 mais 8 dá 9. 9 mais 7, 16. Ou seja, 2P é igual a 16.000. Como eu não quero 2P, eu quero o valor de P, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando P e passar dividindo. Então, vou ter que P é igual a 16.000 dividido por 2. E 16.000 dividido por 2 dá exatamente 8.000. 8.000 é a alternativa D. Então, vamos marcar aqui D, 8.000. O papel das doenças na conservação da vida selvagem é por vezes subestimado. Durante expedições no Polo Sul, acredita-se que os cães utilizados para o transporte de trenós tenham transmitido o vírus da sinomose canina a uma espécie de foca que habitava essa região, levando à ocorrência de extensa mortalidade desses animais. Suponha que, em determinado período de uma expedição, esse vírus tenha se propagado na região delimitada pelo triângulo ABC da figura. Então, tem aqui o triângulo ABC, em que a medida de AC é igual a 70 km. Essa medida é de 70 km. O ângulo BAC é reto. Então, olha só, BAC é um ângulo reto. E o ângulo ABC mede 45 graus. ABC. Então, este ângulo mede 45 graus. Após um mês, essa doença atingiu a área correspondente ao triângulo DEF, em que a medida DF é igual a 140 km. Então, essa medida de D até F é de 140 km. O ângulo EDF é reto. Então, tem esse ângulo aqui, EDF. Então, esse ângulo aqui é reto. E o ângulo DEF mede 45 graus. Então, esse ângulo DEF, que está aqui, mede 45 graus. Sobre a área do triângulo DEF, é correto afirmar que ela é a metade da área ABC, a quarta parte da área ABC, o dobro da área ABC, o quádruplo da área ABC e o sétuplo da área ABC. Eu coloquei aqui as medidas. No triângulo ABC, foi formado 70 km, ângulo reto e ângulo de 45 graus. No triângulo DEF, foi formado 140 km, ângulo reto e ângulo de 45 graus. Dá para perceber que o triângulo ABC e o triângulo DEF são triângulos semelhantes, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, esse ângulo aqui também é de 45 graus, né? E esse ângulo aqui também é de 45 graus, porque para fechar os 180 graus. Então, vamos pensar o seguinte,
Se eu partir de 70 quilômetros e o lado correspondente tem 140 quilômetros, né? De 70 quilômetros eu fui para 140, o que ocorreu? Eu multipliquei um lado por 2. Então, eu posso dizer que o lado, né, desse triângulo aqui, o triângulo EDF, é o dobro do lado do triângulo AC. Só que quando eu duplico um lado, o que ocorre com as áreas? A área fica multiplicada pelo quadrado desse fator. Então, a área do triângulo DEF, a área, né, do triângulo DF, a área do triângulo DEF, ela tem que relação? Ela é 4 vezes a área do triângulo ABC. Então, posso dizer que a área do triângulo DEF é igual a 4 vezes a área do triângulo ABC. E aí, qual que é a relação que existe? Vamos lá nas nossas alternativas. A relação correta é essa aqui, ó, o quádruplo da área ABC. Então, ó, sobre a área do triângulo DF, é correto afirmar que ela é o quádruplo da área do triângulo ABC. Segundo pesquisas, na história do planeta Terra, houve 5 grandes eventos cujos impactos sobre a biodiversidade foram tão devastadores que acarretaram extinções em massa, como a dos dinossauros. Suponha que um desses episódios foi causado por um impacto com um asteroide de 15 quilômetros de diâmetro, o que deixou em nosso planeta uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. Considere que a energia liberada pelo impacto de um asteroide é diretamente proporcional apenas ao cubo do diâmetro da cratera formada. Assinale a expressão que relaciona corretamente a energia liberada E no fenômeno descrito com o diâmetro do asteroide, na qual K representa a constante de proporcionalidade. E igual a K vezes 15, E igual a K vezes 200, E igual a K vezes 3.000, E igual a K vezes 33.750, ou E igual a K vezes 8 milhões. Eu sei que E, a energia, vai ter uma constante de proporcionalidade K multiplicada por algum valor. Mas se eu olhar aqui no meu enunciado, ele está dizendo o seguinte, ó, considere que a energia liberada pelo impacto de um asteroide é diretamente proporcional apenas ao cubo do diâmetro da cratera formada. E o que eu tenho aqui? Uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. Então, vamos pegar esses dois valores, 200 quilômetros, né? Essas duas informações, na realidade, 200 quilômetros e proporcional apenas ao cubo do diâmetro. Então, vou ter aqui, ó, o cubo. Então, vamos colocar aqui na minha formulinha. E igual a K, que multiplica 200 ao cubo. Agora, quanto que é 200 ao cubo? Vamos pensar o seguinte, o 2 ao cubo é igual a 8. Então, se 2 ao cubo é igual a 8, 200 é 2 seguido de 2 zeros. Como eu tenho 2 zeros elevado ao cubo, vai ter um número com 2 vezes 3, com 6 zeros. Então, vamos colocar aqui, ó, E igual a K, que multiplica 8 seguido de 6 zeros, 8 milhões. Então, essa é a energia liberada. E aí, a alternativa correta é a alternativa E. E igual a K, que multiplica 8 milhões.